Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos em mais um episódio do Pastoreando, estamos celebrando este mês vocacional tão importante na vida da igreja e hoje nós temos 3 convidados especiais aqui, porque hoje nós queremos falar e comemorar a vida consagrada aqui em nossa diocese. Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos, né? Vou pedir para eles se apresentarem, dizer a congregação e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a vida religiosa. Irmã Maria Aparecida, eu sou das Pequenas Irmãs de Santa Teresa do Menino Jesus. Meu nome é Frei Pacífico, sou franciscano conventual e trabalho com a revista Mensageiro de Santo Antônio. Meu nome é Irmã Marisol, serva do Sagrado Coração de Jesus e estou em Diadema. Olha que maravilha, né? Então, Diadema, vocês têm trabalho aqui em Santo André, né? Vocês têm trabalho em São Bernardo. Então, na nossa diocese, nós temos também essa riqueza, essa beleza que é a vida consagrada, né? Nós temos várias paróquias, inclusive, que são entregues à religiosa, a freis, a padres, né, que são também religiosos, e temos as irmãs e temos os irmãos que não são padres, né, mas que são consagrados. Então, a vida religiosa é uma riqueza na vida da igreja. Esse ano a gente está comemorando 60 anos do Concílio Vaticano II, né, e também nós vamos comemorar o documento que fala sobre a vida religiosa, Perfecti Caritatis, né, que ali pediu a renovação da vida religiosa para que ela pudesse continuar sempre viva. E aí queremos hoje falar um pouquinho sobre isso. Vida religiosa, o que é isso? O que é ser religioso, né? Para as irmãs, às vezes, é meio fácil da gente entender o que é ser religiosa. Mas quando a gente fala de um padre, um religioso ou um frei, as pessoas ficam um pouco na dúvida, né? Sobretudo quando é padre religioso. Fica parecendo que tem uns que são religiosos e outros não são, né? Como que funciona isso? Uma das coisas que eu sempre digo é que nem todo frei é padre e nem todo padre é frei. Então eu gosto de fazer essa brincadeira porque tem a maioria, óbvio, dos frades também, além da vocação da vida religiosa consagrada, também carregam a vocação ao ministério ordenado. No entanto, não são todos. Então, por exemplo, no meu caso específico, eu não fiz o pedido da ordenação presbiteral, mas, graças a Deus, dentro da minha ordem, nós fazemos a mesma formação. Então, eu também fiz filosofia, fiz noviciado, fiz teologia, mas a ordem me pediu para desenvolver outros trabalhos. Então, hoje eu trabalho com a área de comunicação da província e trabalho com a editora, no Mensageiro de Santo Antônio. Eu também já trabalhei na rádio e TV, na Medicina Imaculada, mas hoje, como é deveras muito trabalho, acabei ficando só com a editora. Mas o trabalho, a vida religiosa consagrada em si, ela não está presa ao ministério ordenado, para o masculino. E, ao mesmo tempo, ela também faz parte desse mistério dentro da vida presbiteral. Então, eu acho muito interessante frades que são presbíteros e também os frades que não são presbíteros e se desenvolvem aí em diversos trabalhos. Que bonito, né? E as irmãs, aí tem a gente chama irmã, chama freira, tem às vezes lugares que chamam de madre. Como que funciona isso tudo com as irmãs aí, com as religiosas? Chamam de irmãs, né? Geralmente eles falam, freira, nós podemos chamar você de freira ou de irmã. Aí nós falamos, pode chamar de irmã, e tem muitas pessoas que também chamam só pelo nome, Cida, mas geralmente a maioria fala irmã Aparecida, ou irmã Marisol. Então a gente deixa também a liberdade, né, para a pessoa se sentir bem no meio de nós. E aí como é que funciona, irmã? Vamos lá, como é que despertou a vocação da senhora, por exemplo, né? A senhora ouviu falar disso, e aí como é que escolheu a congregação? São tantas congregações, institutos, né? Ou da senhora, como é que despertou a vocação da senhora? Então, minha vocação despertou mais ou menos com 13 anos. Eu ia num colégio, né, de irmãs da minha congregação, Serra do Sagrado Coração. Então, com o testemunho delas, começou a despertar o desejo de querer ser assim, né? Mas depois, no passar dos anos, na adolescência, eu acho que 2 coisas foram importantes para a minha vocação. A experiência de fé, o encontro com Jesus, né? Eu sentia, assim, na minha inocência, porque às vezes, olhando para trás, Deus se manifesta e esse amor, essa paz do encontro com Jesus. E ao mesmo tempo percebia assim, amigos, amigas, jovens, como sem sentido da vida, às vezes buscando nas drogas, em outro tipo de experiências, buscando a felicidade, né, que é o desejo de toda pessoa. Então, eu senti desde aí o chamado. Se eu encontro o amor e a paz em Jesus,
que tal eu me consagrar para poder transmitir isso para os jovens, né? E assim foi o início. Aí com 18 anos comecei a caminhada e até agora. E até agora, Até agora. maravilha. Que coisa boa. E a senhora, irmã, como é que foi? Minha vocação, eu fui viajar para Minas Gerais para visitar o meu avô. E no retorno eu vi uma religiosa na rodoviária. E eu tinha 7 anos. E aí eu tentava conversar com essa religiosa, eu dava várias voltas em volta dela, querendo ver a face dela. E eu acredito que era uma religiosa de clausura, porque naquela época elas tinham o capu e ela estava com as mãos assim entrelaçadas. Mas ela estava tão séria, e eu disse assim, eu vou crescer e eu vou ser uma religiosa, mas eu quero ser uma religiosa bem alegre. E aí foi, no decorrer da adolescência, na década de 80, foram umas irmãs morar no meu bairro, que é justamente as Pequenas Irmãs de Santa Teresa. E aí me envolvi na catequese, acompanhando as irmãs, e eu achava muito lindo o doar a vida que elas doavam para o povo pobre. E eu disse, eu quero ser igual a elas. Mas eu tinha muito medo, porque nós éramos em 8 irmãos, somos em 8 irmãos, e uma família muito unida. Tinha as dificuldades, mas era muito unida. Então eu falava, mas como é que eu vou deixar a minha família para entrar no convento, né? Lá nos 15 anos. Mas eu falei, mas eu vou tentar. E aí, conversando com as irmãs, elas falaram, não, você pode entrar, você pode ser acompanhada e você vai decidir. E aí, um belo dia, entrando na igreja, um canto, eu gosto muito de cantar. E o canto me faz contemplar este amor de Deus para comigo, né? E aí, quando eu entrei, eu já estava com 18 anos, eu entrei na igreja e nesse dia a irmã falou assim, você vai ter que decidir nesse dia. Era a data para eu decidir se eu queria entrar ou não. E aí, quando eu entrei na igreja, estava cantando justamente esta parte. Deixa teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe. Aí meu coração ardeu. Deixa a tua casa, porque a terra gritando está. E aí eu falei, não, Deus me chama a doar a minha vida em prol do reino, a estar no meio do povo. Então a minha vocação surgiu lá aos 7 anos, mas depois foi, né, esquecida, e aí na adolescência foi despertado com a presença das irmãs, e o que me cativou foi este doar a vida em prol do reino, no meio das pessoas simples, aquelas pessoas que vêm ao meu encontro. E hoje, todos os dias eu reforço essa minha vocação, porque as pessoas falam, irmã, o sorriso da senhora traz paz, traz alegria, traz luz. Não é eu que levo, né? Mas é esse Deus que me chamou à vida religiosa, que me faz ser essa luz, né? Então, o que eu quis ser lá na infância, que eu falei hoje, se tornou realidade, porque eu falava, eu quero ser uma irmã alegre. E o mais forte que cativa é essa alegria, o poder doar com simplicidade a minha vida. Que coisa boa, né? Olha só. E você, Frei? Olha, eu gosto muito de dizer assim, eu vejo a história das irmãs e alguns frades que entraram jovens, 13 anos, 15. 19. Comigo não, eu entrei com 22 e aí qualquer dúvida, eu namorei, trabalhei na pastoral, ajudei, tive a vida como um jovem que está nas nossas paróquias aí, eu participava de grupos de oração na época e tudo mais. E então eu sempre penso que a vocação ela é um chamado que pode acontecer em qualquer lugar e de qualquer maneira. E comigo foi um pouco assim, eu tinha uma proximidade muito grande com as irmãs da Toca de Assis, da Fraternidade dos Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento. E aí, nessa proximidade eu ajudava as irmãs, como eram mulheres, a gente ajudava elas na pastoral de rua e levar comida, levar assistência para o pessoal em situação de rua. E nessas idas a gente foi se aproximando, eu fui me cativando por isso, e eu lembro um dia, sempre tem uma marca, né? Eu estava lendo um livro e dizia sobre a falta de vocações, a necessidade de terem padres, era essa frase, e falta padres. E aí, nesse breve instante, porque eu leio e vou vagando na minha cabeça, nesse breve instante eu falei, por que não? Falei, isso é besteira, joguei o livro pro lado, isso aqui não é pra mim, loucura. Tava namorando, tava quieto, tava em paz. Mas Deus sempre tem uma confusão boa para a nossa vida e para o nosso coração.
E aí, a partir disso, eu comecei a procurar, comecei a conhecer mais, conheci um pouco da diocese. Na época eu morava na cidade de Limeira, interior de São Paulo, mas eu comecei a procurar a vida religiosa. Procurei monges, falo igual uma matraca, então não ia acontecer isso, né? Aí procurei os monges, acho que não é minha praia. Procurei uma comunidade, um instituto mais renovação carismática, né? Porque participava de grupo de oração, mas não conheci os carmelitas mensageiros do Espírito Santo. Na época fiz encontro, tudo, mas ainda não bate, alguma coisa faltava. E aí, por uma questão de destino, eu falei, quer saber, eu acho que não é isso mesmo, acho que é coisa da minha cabeça, né? E um frade nosso, hoje já nem é mais frade, já conduziu a vida de outro modo, ele estava divulgando a nossa revista, Mensageiro de Santo Antônio. E aí um amigo meu falou, tem um frei lá diferente na minha paróquia, vamos lá trocar ideia, o que você acha? Eu falei, besteira, já foi, deixa quieto isso aí. Não, vamos. Foi, eu lembro até hoje, Murilo. Aí fui, conversei com o frei me deu um monte de material, me deu fonte, não sei o que, pegou meus dados. E no ano seguinte eu comecei a fazer os encontros. Então é muito interessante que Deus, e hoje, né, por Deus sabe que faz na sua providência, hoje eu trabalho com uma revista, com uma editora, como Mensageiro de Santo Antônio, que foi a porta que me deu conhecimento dos frades, conhecer os frades. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar aos jovens, né? Uma frase de Santo Agostinho que mexeu muito comigo naquele período, que é, Santo Agostinho diz assim, meu coração foi feito para vós, ó Senhor, e ele fica ansioso e inquieto enquanto não repousa em vós. Então a questão vocacional, para mim, de modo particular, não é uma questão racional, né, de você falar assim, não, eu escolhi a diocese porque tem essa e essa vantagem, tem essa desvantagem, mas essa... não é racional. É algo que você simplesmente sente seu coração em paz. Então, quando eu conheci os frades, que os frades não me julguem, pelo amor de Deus, quando eu conheci os frades, eu falava assim, não, acho que esse negócio não é para mim, racionalmente, né? Acho que não é para mim esse negócio. Mas eu senti meu coração repousado, senti meu coração em paz. Então essa frase de Santo Agostinho, ali naquele momento fez todo sentido. Aí para frente a gente vai seguindo no caminho vocacional que a ordem, que a província, a congregação apresenta. Que coisa boa, né? Acho que dentro desse assunto entra muito, é o tema que a gente chama do carisma, né? Então as pessoas se perguntam por que tantas congregações, tantas ordens, ou mesmo ser diocesano, ser religioso, no caso dos padres, né? E aí as pessoas perguntam sempre isso, é sempre uma questão de carisma. Eu acho que isso que o senhor disse é muito importante, porque o carisma vai moldando, né? E realmente o nosso coração se repousa quando está dentro do seu carisma, né? É um chamado muito específico, né? E aí a gente vai despertando, né? Na minha caminhada também, quando eu era jovenzinho, eu fiz uma caminhada também com os religiosos de Santa Cruz, né? Eu sou de Mauá. Então fiz um tempo também de uma caminhada com eles, discernindo a vocação, né? Até poder perceber que o carisma específico do padre diocesano, o pastoreio, o bom pastor, a vivência da condução das comunidades, né? Falava mais alto para mim, né? E é mais do que a vida religiosa naquela congregação ou em outra, né? E assim a gente vai percebendo, e é bem isso mesmo, né? E o carisma ele é fundamental, que um carisma é um chamado muito especial, né? E muito específico para um trabalho, para uma missão que o Senhor nos confia, né? Então vamos falar um pouquinho de carisma, né? O Frei está aqui, a gente já coloca, já sabe, nós falou do Frei, já lembra dos franciscanos, São Francisco de Assis, fundador, né? E aí é claro que vai tendo. Mas cada congregação também tem o seu fundador e o seu carisma. Ele surge por um objetivo, né? E vai crescendo com o tempo, vai se adaptando, mas aquele carisma é o que chama aquela pessoa para a vida religiosa, para a congregação, né? A senhora, quem seria o fundador? Qual que é o carisma específico do trabalho da senhora? Nosso fundador se chama Joan Collell, Quatro Casas. Ele nasceu em Catalunha, em Espanha. Então, nós nascimos no final do século XIX. Como falava o padre, cada carisma tem um porquê, né? Ao longo da história, a vida consagrada sempre foi nascendo para responder a necessidades específicas. Às vezes, os ninhos da rua, o mundo operário, enfim, cada fundador sente o chamado para responder a uma necessidade específica. Quando nós nascimos no final do século XIX, era todo mundo da Revolução Industrial, o mundo obrero, em Espanha, Inglaterra.
surgia com muita força o mundo operário, né? O mundo obreiro. Então, nosso fundador percebia muitas mulheres que vinham do interior, né, da roça para as cidades, começavam a trabalhar nas fábricas, era o início que as mulheres começavam a trabalhar, muitas crianças que ficavam sozinhas porque as mães trabalhavam, muitas jovens que vinham também para as cidades e às vezes tinham muita dificuldade, né, ou eram abusadas de muitas maneiras. Então, nesse contexto histórico, nós nascemos para dar resposta ao mundo obreiro, no final do século XIX. E como o padre falava, depois o carisma se vai adaptando também aos distintos tempos. Mas nós sempre, nossas comunidades estão nas periferias das grandes cidades, porque entendemos que é aí onde está o mundo obreiro. Esse carisma o vivemos também desde a espiritualidade do coração de Jesus, porque também a congregação tem um olhar de Jesus, uns desde Jesus Mestre, outros desde o amor, no caso o coração, né? Outros talvez desde a cura. Então, nossa espiritualidade tem a ver com a parte do amor, o coração de Jesus. Então, nosso carisma nós definimos levar o amor do coração de Jesus à classe trabalhadora, desde aí, né? Que bonito. E aí é interessante, né, irmã? Porque a senhora falou da Espanha, né? A gente já ouviu mesmo, assim, o sotaquezinho bonitinho, né? Então, assim, e aí como que a congregação veio parar no Brasil? Tem missão em vários lugares do mundo, porque também é uma característica, nas congregações, as ordens, eles estão espalhadas, né? Porque a dimensão missionária é muito forte também, né? E como que a congregação veio parar aqui no Brasil e aí se instalou aqui na diocese? Então, nós nascemos na Espanha e nos anos 60 que viemos para Latinoamérica. O primeiro país foi a Argentina. De Argentina passamos para Paraguai. De Paraguai passamos para Uruguai. Depois para Chile e no ano 2000 chegamos aqui a Brasil. E como chegamos desde essa dimensão do mundo obreiro, né? Quando a congregação pensou em vir aqui a São Paulo, um padre carmelita nos orientou a vir a Santo André, porque é uma região de muitos operários, né, de muitos obreiros. Aí naquele tempo, 2000, estava o bispo Dom Décio. E ele nos orientou para ir a Diadema, que é um lugar periférico, né, e de muitas pessoas trabalhadoras. Então entramos em contato com a paróquia Imaculada. Naquele tempo estava o padre Wagner, no anos 2000. E aí começamos a caminhada, né? Moramos aí em Serraria, em Diadema, e ajudamos em 2 paróquias, Cristo Rei e Nossa Senhora dos Navegantes. Então, nosso trabalho e nosso serviço tem a ver com tudo isso, né? Trabalhamos com crianças de 6 a 11 anos durante a semana, para que as mães possam trabalhar tranquilas, né? Para que não fiquem sozinhas nas casas. Temos também talleres em casa para as mulheres e adolescentes, agora em concreto de cerâmica. E depois ajudamos nas paróquias, né? Na catequese, na pastoral da rua, na pastoral da criança, tudo que sair, né? Estamos disponíveis. Que bonito, coisa boa, né? A irmã, qual que é o carisma e a fundadora e como é que desenvolve a missão? Então, o nome da nossa fundadora é Madre Maria Zanelli e o padre José Massante, porque são 2 fundadores. E a nossa congregação nasceu numa época de guerra, né? 2 de novembro de 1923. Então, nossos fundadores viram que tinha muitas crianças que eram órfãos, né, que morriam, e eles começaram a acolher essas crianças. Então, carisma, testemunhar, né, o amor misericordioso entre os pequenos do reino e a espiritualidade de Santa Teresinha, a pequena via. Só que nós refletimos muito, né, porque às vezes as pessoas acham que nós, né, o amor misericordioso, nós também olhamos a realidade da igreja. O que a igreja pede? Porque com os nossos fundadores, nós trabalhávamos e trabalhamos ainda, né? Creche, orfanato, que aqui no Brasil nós temos creche, tínhamos o asilo, mas, né, devido a alguma dificuldade, fechamos. Mas na Itália nós temos a creche, o asilo, no México nós temos o orfanato. Então, nós também trabalhamos com orfanato, mas nós não nos fechamos aí, porque a igreja, ela suscita outros momentos para a congregação, porque nós estamos dentro da igreja. Então, nós
sempre refletimos, nós não podemos ficar só na creche. Então, nós também trabalhamos na paróquia com catequese, com grupos de jovens, sempre rezando para que Deus nos ajude a ver como que nós vamos atuar na igreja, neste amor misericordioso, que é uma nova missão lá em Tambaú, que o Senhor foi visitar, né? Então, nós estamos aí. Este amor misericordioso, ele abrange tudo aquilo que o povo necessita, em todos os momentos. Então, nós temos esta reflexão, essa espiritualidade, colocamos sempre em prática, né, o sonho dos nossos fundadores na realidade onde nós nos encontramos. Então, o nosso carisma fica marcado, né, de uma forma sem deixar as raízes, mas também aquilo que a igreja pede para nós. Então, nós vemos este amor misericordioso, que é abrangente, né, abrange muitas pastorais, abrange muitos serviços que nós vemos que tem a necessidade da nossa presença com muita humildade, porque Teresa foi uma santa pequena, mas ela se tornou grande pelo grande amor que ela colocava na realidade. Uma agulha que você pega no chão por amor a Deus é um caminho de santidade, né? Então nós temos a espiritualidade de Santa Teresinha no nosso dia a dia, na simplicidade, e a nossa fundadora dizia, né, que nós estamos na igreja, mas não para ser grandes, para ser pequenas, irmã de Santa Teresinha. E quem deu o nome à nossa congregação foi justamente uma irmã de Santa Teresinha, que o nosso fundador era muito devoto de Santa Teresinha, e aí ela disse, Paulina, né, ela disse para nós, o padre fundador perguntou para ela como que nós poderíamos ser chamadas. Aí ela disse, olha, ele falou, podemos chamar irmã de Santa Teresinha? Ela disse, não, irmãs somos nós. Vocês poderiam chamar pequenas irmãs de Santa Teresinha. Então, para nós é uma alegria muito grande levar o nome, né, das pequenas irmãs de Santa Teresinha. E também nossos fundadores diziam que nós não deveríamos nos preocupar com quantidade, né, mas com a qualidade, ser pequena no meio do povo, para transmitir essa grandeza que Deus deu à igreja, né, a nossa missão, a nossa espiritualidade. Então, é mais ou menos isso o nosso carisma, né? Foi fundada em que lugar? Nasceu na Itália no dia 2 de novembro de 2023. E às vezes as pessoas nos questionam, nossa, mas nasceu nos dias de finados, né? Mas a vida é assim, enquanto uns nascem para dar a vida, outros também morrem doando a vida, né? De que ano, irmão? 2 de novembro de 1923. 1923. Completamos 100 anos ano passado, ano retrasado. E foi uma alegria, porque nós festejamos esses 100 anos, né, fazendo memória da história, renovando a história, caminhando com as irmãs. E isso, para nós, foi uma alegria muito grande, poder contar com o povo, né, que também deu testemunho da nossa simplicidade de vida, do nosso trabalho. As 3 primeiras irmãs que vieram para o Brasil, elas vieram no ano de 1965. Em 65, nós construímos aquela comunidade no Baeta, nós estamos ali no Baeta Neves com o Padre Joel. E em 67, as irmãs foram para Mauá, já com o trabalho no asilo. Então, nós estamos aí, né, nas pastorais, com o nosso pequeno testemunho, né, este amor misericordioso que nos ajuda também a colocar a nossa espiritualidade, nosso carisma na igreja. Muito bem, coisa boa, né? E o Frei? São Francisco inspirou muitos grupos, né? E aí mesmo entre a ordem religiosa tem várias linhas, né? E famílias dentro dos franciscanos, mas como é que funciona? Qual que é o seu carisma específico aí dentro da ordem? Nós também fizemos aniversário em 2023, mais 800 anos de regra, né? A regra autorizada pela igreja, a regra que nós chamamos bulada, fez 800 anos em 2023 também. Eu gosto de explicar a confusão de forma global. Então, o que acontece? Francisco funda 3 grupos: os irmãos, as irmãs, junto com Santa Clara de Assis, e os leigos, que são aqueles vindos dos movimentos penitenciais do século X, que, devido a várias confusões e heresias, São Francisco começa a orientar esse grupo a partir do pedido do Papa e funda também os leigos. Então,
chamada Terceira Ordem Franciscana, que depois vira a Ordem Franciscana Secular. Então, o que acontece? Dentro da ordem, já com Francisco vivo, existe uma tensão. Nós vamos viver a regra que Francisco escreveu e que foi autorizada de lado pela igreja, a igreja tirou, como dizia meu mestre de noviço, tira toda a subjetividade e fala assim, não, essa aqui é a regra que Francisco escreveu, e a igreja fala, não, é isso aqui é via de santidade, isso aqui, como diz o molecado, isso aqui vai dar boa. E aí existia já um grupo dentro da ordem que falava assim, olha, a regra, a igreja aprovou, está tudo certo, mas o testamento de São Francisco era o desejo dele, era a vontade dele, era o que ele queria que nós fizéssemos. Então, a regra é muito boa, mas nós temos que viver o testamento. E aí essa tensão vai durar, porque, como as mulheres aqui bem sabem, o homem é lento, né? A gente demora para decidir. Essa tensão vai durar uma média de 300 anos, que vai se criar inúmeras tensões dentro da ordem até 1517, aonde o próprio Papa fala assim, galera, deu, né? Vamos fazer o seguinte, a divisão entre os franciscanos da comunidade, os conventuais, e os franciscanos da observância. E aí dividiu. A partir da observância, começou a nascer vários grupos. Alcantarinos, recoletos, e assim foi. Quando chega o Papa Leão XIII, ele fala assim, olha gente, vamos resolver um problema aqui? Aliás, antes do Leão XIII, em 1609, nasce da observância um grupo chamado Capuchinhos, que também era um grupo forte, que via a regra como algo importante, via o testamento como algo muito importante, mas se nós não tivéssemos a intensidade de oração que Francisco tinha, não viveríamos aquilo que ele queria que vivêssemos. Então, agora sim, com o Papa Leão XIII, ele fala, chega, franciscanos conventuais, franciscanos da observância e franciscanos capuchinhos. Essas são as três famílias fundadas por São Francisco, reconhecidas como um único fundador. E aí a observância pede, como eles ficaram com o selo da ordem, eles pedem para serem chamados simplesmente, né, então uma palavra latina chamada simplice dixit, simplesmente dizer, frades menores. Então ficou frades menores conventuais e frades menores capuchinhos. Então, dentro da divisão da ordem, foi assim que aconteceu. O carisma segmenta Jesus Cristo, pobre e humilde crucificado. Como isso se desdobra nos trabalhos? De diversas formas. Aqui na diocese, os frades chegaram em 1949, numa paróquia ainda Nossa Senhora Auxiliadora. Antes de ser a diocese, ainda era a diocese de São Paulo. Então era a última paróquia da diocese de São Paulo, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que naquele período, o bispo de Salvador, da Bahia, havia recebido uma réplica do crucifixo do Bonfim lá na Bahia. Então uma réplica idêntica, e o bispo de Salvador deu ao arcebispo de São Paulo. E, na sua vez, ele falou assim, vou dar a paróquia mais pobre, mais distante da diocese, que era essa paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que era aqui em Santo André. E aí, a partir desse crucifixo, se criou a devoção ao Senhor do Bonfim. E hoje nós temos o Santuário Diocesano, Nosso Senhor do Bonfim, que acabou substituindo e se tornando a paróquia Senhor do Bonfim, depois hoje Santuário Senhor do Bonfim, onde os frades lá trabalham. Temos a paróquia, também temos ali no Parque Novo Oratório um projeto chamado Cidade dos Meninos de Maria Imaculada, onde se tem antigamente a primeira vista no orfanato, que hoje funciona como uma creche, uma academia que gera fundos para essa creche, e um chamado Centro de Reabilitação para Crianças com Necessidades Especiais, pessoas de modo geral com necessidades especiais, com hidroterapia, fisioterapia e ecoterapia, que é a terapia a partir dos cavalos, onde Frei José Marbertz, que é o diretor da obra, e
conduz também esse segmento com os cavalos, que é um trabalho incrível. Convido aqueles que puderem, quiserem visitar. É um trabalho assim majestoso de você ver crianças com pouquíssima mobilidade, pouquíssima interação e com poucas sessões assim no cavalo, você vê as crianças já se movimentando, interagindo. Eu, particularmente, infelizmente, não conheço toda a técnica que gira em torno disso, mas vendo o resultado é algo, um milagre assim, sensacional. E também dentro desse complexo tem o convento e a editora Mensageiro de Santo Antônio, ao qual eu também desenvolvo meus trabalhos lá. Que coisa boa, né? Quantos trabalhos bonitos, quanta riqueza que vai vindo, né? E hoje é uma amostra, né? Essas três congregações, ordens estão aqui na Diocese, mas temos muitas outras, né? Muitos trabalhos bonitos, né? O ABC se desenvolveu, né? Isso que o Frei dizia, se desenvolveu todo, né? Com os religiosos no início. Antes de ser diocese, né? Eram os religiosos que cuidavam de muitas coisas aqui. E depois, no início também, né? Quando a Diocese foi criada há 71 anos, não havia quase clero diocesano, né? Então, assim, os religiosos assumiram a maioria das paróquias e aí começou uma promoção vocacional, porque é importante que uma diocese tenha o seu clero diocesano, né? Mas é muito importante perceber isso, porque é a missão, né? É uma das características também da vida religiosa, essa dimensão missionária, né? Então, olha que bonito, né? A irmã da Espanha está aqui, né? O Frei é do interior, a irmã é daqui, mas já andou também por aí afora, porque onde desenvolver o trabalho e aquela congregação precisar, vai fazer um convite, né? Aí gira um pouquinho em torno daqueles três conselhos evangélicos que na vida religiosa se tornam os votos, né? Que são feitos, né? Obediência, pobreza e castidade, né? Como que a gente consegue entender um pouquinho disso, né? A obediência, a pobreza, a castidade, né? Obediência causa hoje em dia umas confusões, que as pessoas falam, nossa, negócio de obedecer é uma coisa muito do passado, cada um tem que fazer o que quer, né? E como que a gente entende esses votos, né? Que são inspirados na ação de Jesus no Evangelho? Obediência, vamos falar sobre obediência. Eu digo com muita sinceridade, os jovens, quando vêm nos perguntar, né, acho que eles se prendem muito, eu voto de castidade, então eu não caso, eu não vou casar, eu não posso namorar, como que você vive assim, é impossível. O voto de castidade, ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas problemáticas, mas a maioria dos religiosos, padre que eu converso, que a gente tem amizade, o voto que é mais problemático para nós, mais difícil, né, é o voto de obediência. Porque, e aqui não é nada contra o militarismo, mas nós não somos militares, a nossa obediência não é apenas pela disciplina de obedecer, de seguir a ordem de alguém. Mas no original nosso é auscultar, ouvir a voz de Deus na voz daquele superior ou do bispo. Então, quando o bispo te pede, padre, o que o senhor acha de fazer tal trabalho? Gostaria que o senhor assumisse isso aqui. E mesmo que racionalmente, como eu havia colocado anteriormente, mesmo que racionalmente fala, não, isso não tem nada a ver comigo, cara, o que eu vou fazer ali? Mas é nessa voz do superior ouvir a voz de Deus. Ouvir Deus nos convidando a uma, como dizia meu mestre, uma experiência de amor com Ele. Mas uma aula experimental do amor de Deus. E é difícil, porque nós temos o nosso ego, né? Nossa vontade, o nosso desejo. Então, eu sempre digo que o voto de obediência é um voto extremamente difícil e complexo, porque ele nos leva, ele nos tira do nosso eu. Então hoje, a pedido do meu provincial, hoje eu não moro na diocese, mas trabalho na diocese. Então eu moro no interior, moro em Caçapava, na diocese de Taubaté, porém não desenvolvo trabalho lá. Como precisava de um frade para completar a comunidade lá, meu provincial me transferiu para lá, mas manteve meu trabalho aqui com uma revista. Então eu fico pegando estrada, vindo para cima e para baixo. E aí o pessoal fala, não, Frei, mas não tem sentido. Eu falei, ok, pode até não ter mesmo, mas aonde eu estou escutando a voz de Deus no pedido do superior, nesse pedido, o que Deus quer me ensinar, o que Deus está trabalhando em mim, que precisa ser lapidado, e que essa dificuldade, essa situação, me coloca nessa aula experimental do amor de Deus. Então eu sempre falo, o voto de obediência é o voto mais delicado, que vai exigir da gente matar o ego, matar o euzinho, né? E no sentido de deixar a gente se abrir a essa disponibilidade de Deus. Completando aquilo que ele falou, nós também sempre conversamos sobre os votos, né, evangélicos. E realmente o voto de obediência é o mais difícil,
porque é um morrer para si, mas é um morrer com alegria, é um morrer para dar a vida, né? E um completa o outro. E eu sempre penso, né? Deus, ele vai capacitando, porque as nossas forças são limitadas. Como ele falou, nossa, eu estou em Caçapava, venho para Santander, as pessoas e até a própria comunidade pode questionar, mas é Deus que está capacitando, dando a coragem de morrer cada dia, né? Porque eu fico refletindo, nossa, olha a vida de Jesus por mim, né? Como religiosa, ele enfrentou tudo, então assim, para mim, por mais que seja difícil a obediência, porque nossa, é difícil, gente, mas é uma coisa que você faz com alegria, porque se ele te chamou, ele te dá a graça, ele é misericordioso, a pequenez de Santa Teresinha, então eu fico me questionando, né, debatendo, mas depois você chega numa conclusão, é colocar em prática, mas com alegria, doando, e também o retorno, né, que as pessoas dão, você fala, não, graças a Deus nós estamos vivendo com muitos testemunhos que as pessoas dão da vida religiosa, tantos documentos lindos, né, que tem sobre a vida religiosa, você vê, não, vale a pena, né, nós estamos conseguindo viver e colocar em prática os votos da nossa congregação, da igreja, e é Deus que vai nos dando essa força, porque nós somos limitados e não somos perfeitos, né? O perfeito foi só Deus, foi só Jesus. Então, isso nos ajuda, né, a viver com alegria, mesmo com algumas lágrimas, mas são de doação, né, para a vida. Acrescentar só. Eu acho que os 3 votos podemos resumir também numa experiência de amor, né? Eu acredito, igual que quando você é jovem e escolhe um rapaz ou uma moça, né? Você deixa um monte de outras pessoas, de outras possibilidades, mas por amor você escolhe isso, né? Então, eu acredito também assim, né, que desde a experiência de fé, para viver esses votos, se não temos uma experiência de Jesus, de Deus, seria impossível. Desde a razão, não. Como eu vou obedecer? Que chato, eu não quero. Ou como eu vou viver a vida, a castidade e a pobreza. Então, você entende desde o amor. E amor implica desprendimento, o amor implica renúncia, o amor implica generosidade, mas você se planifica também com isso, né? Não é uma parte negativa, eu deixo, não, eu escolho Jesus e escolho a forma de vida que ele viveu, né? E tudo isso se torna possível também desde a oração e vivendo em comunidade, né? A comunidade é uma característica muito específica da vida consagrada. Assim como os padres diocesanos, eles a maioria moram sozinhos, né? A vida consagrada não se entende senão em comunidade. E às vezes é difícil também a comunidade, porque nós somos diferentes. Por exemplo, eu moro com uma irmã paraguaia, uma irmã argentina, eu espanhola, em Brasil. Sou cachorro brasileiro. Então, sempre a vida de relação tem suas dificuldades, mas também tem muito apoio, né? Porque você chega a casa, tem umas irmãs que estão te esperando, te prepararam uma santa, te perguntam como você está. Enfim, a vida comunitária é um estímulo também, né? E tem que ser também um testemunho de que hoje é possível viver a comunhão no meio das diferenças, né? Sim. E é uma riqueza muito grande, porque é a vida comunitária que nos ajuda também a viver esses votos. Porque, como a irmã falou, quando eu falei, nós fomos convidadas para falar um pouquinho sobre a vocação, não sei o que o padre vai pedir lá, mas assim, a comunidade vibrou, nossa, irmã Cida, que legal, então vamos fazer assim, pergunta lá qual horário que nós queremos participar também daqui, então assim, a gente sente apoio, quando uma irmã está um pouco triste, você tem aquele apoio, as diferenças nos unem, então assim, viver na vida comunitária é uma riqueza muito grande que as congregações, que a vida religiosa nos permite, até na correção fraterna, né? Então é muito rica o viver em comunidade. Uma ajuda a outra, né? A viver, um ajuda o outro a viver.
joia preciosa mesmo, né? E a gente enfrenta grandes dificuldades hoje, sobretudo na dimensão vocacional. Por isso a gente tem que deixar esse convite para rezar pelas vocações, incentivar, né? Tem congregações, às vezes, que tem que fechar algumas obras porque já não tem mais, às vezes, religiosas para poder continuar cuidando, né? Então é um grande desafio. Acho que a gente precisa cultivar essa consciência vocacional, essa cultura vocacional cada vez mais, né? Porque na cabeça das pessoas está muito claro ainda, o ser padre ainda é muito forte, né? Ah, o padre, porque toda paróquia que eu vou encontrar um padre, né? Mas o ser religioso, ser religiosa, ser alguém que cuida do carisma específico, às vezes fica um pouquinho esquecido, um pouquinho de lado, e não podemos deixar isso acontecer, né? Então que a gente possa rezar, né, nesse mês vocacional, rezar mesmo, primeiro pela perseverança, né? Agradecendo a Deus o dom de vocês todos os religiosos da nossa diocese, precisa de perseverança, de força, de coragem, né? E pedir que o Senhor suscite, né? Porque é Ele quem manda os operários para a messe, né? A gente tem que pedir e Ele vai mandando para que, de fato, a gente possa continuar essa missão, esse trabalho que é tão importante. Um pouco do que a gente conversou hoje aqui, a gente viu, né? É a vida pessoal, né? A riqueza da vida pessoal, da vida comunitária, a missão, a evangelização, o trabalho social, né? Tudo isso vai se integrando, né? E essa é uma grande beleza da vida religiosa. Vai desenvolvendo sua missão onde quer que haja a necessidade, né? E aí as variedades, né? Tudo na igreja é muito bonito, a diversidade, né? Então, cada congregação tem seu estatuto próprio, suas orientações, né? Então, a gente viu aqui hoje, né? Alguns usam hábito, outros não usam hábito, porque são coisas menores, são coisas pequenas, né? Diante da missão que é muito maior, né? Então, tudo isso vai enriquecendo a nossa vivência e a gente quer agradecer a Deus mesmo, né? Então, nesse nosso momento final, queria que vocês deixassem uma palavrinha aí, um convite aos jovens, né, para conhecer esse trabalho, um louvor a Deus, para que a gente possa, nesse mês vocacional, celebrar as vocações de vocês e de todos aqueles que foram chamados à vida consagrada, à vida religiosa. Quero convidar, né, todos os jovens a conhecer as congregações e doar o seu sim a Deus e aos irmãos. E venha nos conhecer. Nós estamos situada na rua Angatuba, número 87, Baeta Neves, e também temos uma comunidade lá em Mauá, na Avenida Zaira Mansur Sadek, 827. Nós estamos no Instagram, Pequenas Irmãs de Santa Teresa do Menino Jesus, e venha nos conhecer. Faça esse convite a você, porque não sou eu que chamo, mas é Deus que chama cada uma de vocês. Eu gostaria de convidar a todos os jovens a que repensem, né, em sua vida o que Deus quer para eles. Às vezes as pessoas, né, vivemos muito agitados e às vezes não temos nem tempo de pensar o que será que Deus quer para mim. E o que Deus quer para mim, com certeza que é a felicidade. Então não tenha medo de buscar qual é a sua vocação, seja qual for, Deus sempre está conosco e seja generoso e não tenha medo, né, de enfrentar tanto seja a vida consagrada como a vida matrimonial, que também é um desafio e uma vocação muito importante, como a vida do ministério ordenado. Qualquer vocação, reflita, pense e também busque ajuda em padres, irmãs, leigos preparados para ajudar a orientar sua vocação para ser feliz na vida. Meu convite aos jovens, nós estamos ali no Santuário Senhor do Bonfim, ali em Santo André, e nós pedimos que o Senhor ilumine o coração dos jovens, para que os jovens consigam entender que nós, como religiosos, como padres, nós somos convidados a ser o melhor que nós podemos ser. Então Deus não te convida a ser um Padre Pio, a ser um João Maria Vianney. Ele te convida a ser você dentro dessa vocação. Ele te criou para que você seja a melhor versão que você pode ser de você. Então, assim foi com Francisco, com Clara, com Antônio, com tantos santos e santas da igreja. Então, venha ser um franciscano, venha conhecer a família religiosa consagrada, seja das irmãs, seja dos freis, seja o seminário diocesano, pois nós, os padres, os freis, as irmãs, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Todos nós somos convidados a ser essa energia no mundo, esse testemunho no mundo. Quantos padres não foram cientistas, teólogos, astrônomos, astrólogos, ou que estão inseridos na educação e na saúde, e deram grandes avanços e grandes contribuições para o mundo, a partir da essência e do seguimento a Jesus Cristo.
Então que você, jovem, também se sinta provocado e chamado a essa missão e a esse entusiasmo de viver o Evangelho. Que coisa bonita, né? E realmente a vida religiosa, um dos símbolos da vida religiosa é aquela lâmpada, né? Sempre acesa a lâmpada, ali sempre acesa da vigilância, né? E realmente, né, o mundo precisa dessa vigilância, né? Na oração, na ação, nos trabalhos, né? Então, enquanto essa lâmpada estiver acesa, há esperança. Estamos no ano santo da esperança, né? E essa lâmpada não há de se apagar, né? Porque, de fato, é nessa união de todas as vocações, de todos os carismas da vida da igreja, que o reino de Deus vai crescendo, né? Cada um dando o seu sim, com suas fragilidades, mas cada um dando o seu sim, a gente vai colaborando para que a obra de Jesus se realize, né? Então, que beleza, que coisa bonita de poder hoje conversar sobre as vocações e que a gente possa ter mais momentos com isso, né? Se você quiser deixar aí algum comentário, alguma dúvida, né? Conhecer as casas religiosas da nossa diocese, né? Sempre um momento de alegria e até voltarmos um outro dia para tratarmos de alguns outros temas ainda da vida religiosa. Tem muita coisa mais legal, bonita também ainda para a gente poder conversar, né? E que hoje foi só uma pitadinha, um aperitivo, né? Para a gente poder comemorar o nosso mês vocacional. E aí nessa comemoração, vou convidar os nossos irmãos aqui para podermos rezar a oração de São Paulo VI, pedindo as vocações, né? Pedindo que de fato o Senhor sempre suscite na igreja santas vocações para o reino de Deus. Vamos rezar todos juntos. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Vamos clamar a bênção de Deus para concluir esse nosso encontro de hoje, né? E pedimos cada vez mais que Nossa Senhora, Mãe das Divinas Vocações, possa interceder e cuidar daqueles que foram chamados pelo Mestre, o seu Filho Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela companhia de todos. Nos encontramos na semana que vem em mais um episódio do nosso Pastoreando.